Pessoal, exercício 3 da lista de derivadas laterais do cálculo A. O exercício pede para a gente calcular as derivadas laterais nos pontos ou no ponto onde essa função não é derivável. Então, primeiro, essa função, como é uma função modular, eu vou reescrever essa função modular. A questão do módulo, para reescrevermos o módulo, a gente tem que entender que o módulo ele tem um comportamento diferente para números negativos do que para números positivos e para o zero. Então a gente precisa identificar qual é o ponto onde existe essa transição, ou seja, qual é o ponto que vai zerar esse termo que está dentro do módulo, certo? Então eu vou começar pegando o que está dentro do módulo e verificando qual é o valor de x que zera essa expressão. Então 2x igual a menos 4, x é igual a menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então x igual a menos 2 é um ponto onde essa função provavelmente vai trocar de sinal. Então eu vou fazer uma análise do que acontece antes do menos 2 e vou fazer uma análise do que acontece depois do menos 2. Certo? Então a minha função ela vai ficar assim. Antes do menos 2. Se o x é menor do que menos 2, qual é o sinal disso que está aqui dentro do módulo? A gente pode observar de duas formas. A gente pode fazer o estudo de sinal de uma reta, ou a gente pode atribuir um valor a x para a gente examinar esse sinal, né? Por exemplo, x menor do que menos 2. Pega um número menor que menos 2. Por exemplo, menos 3. Se eu pôr menos 3 no lugar do x e fizer a conta, eu vou encontrar aqui menos 6 mais 4 menos 2. Ou seja, para todo valor de x menor do que menos 2, o valor que está dentro do módulo é um valor negativo. Então, para eu reescrever a minha função, como o que está dentro do módulo é negativo, para retirar o módulo eu preciso trocar o sinal do que está dentro. Por exemplo, módulo de menos 3 é igual a 3. Ou seja, para tirar o módulo eu preciso trocar o sinal do que está lá dentro. Então, eu vou trocar o sinal do que está lá dentro. Então, 2x mais 4 vai ficar menos 2x menos 4, mais 3. Então, vai ficar menos 2x menos 1. Então, essa é a função para valores menores do que menos 2. Para valores maiores do que menos 2, pega um número, por exemplo, maior que menos 2, o zero. Se você pôr zero no lugar do x, aqui vai dar 4. Ou seja, para valores de x maior que menos 2, os valores que estão dentro do módulo são todos positivos. Se eles são positivos, eu posso simplesmente retirar o módulo, ou seja, vai dar 2x mais 4 mais 3. Então a função vai ficar f de x é igual a 2x mais 7. Então eu posso dizer o seguinte, que a derivada dessa função vai ser, primeiro, antes de menos 2, a derivada dessa expressão, derivada de menos 2x é menos 2, derivada de menos 1 é 0. Né? Então sempre que o x for menor do que menos 2, a derivada existe e é igual a menos 2. E para x maior do que menos 2? Se eu calcular a derivada dessa função, derivada de 2x é 2, derivada do 7 é 0, ou seja, a derivada vai ser 2 para todo valor de x maior do que menos 2. Então essa é a função derivada. O exercício pede para a gente calcular as derivadas laterais do ponto ou dos pontos onde a derivada não existe. A gente consegue observar claramente um problema de derivada para o ponto menos 2. Porque o ponto menos 2, a derivada à esquerda dá um valor, a derivada à direita dá outro valor. Ou seja, a derivada de menos 2 à esquerda, que é x menor que menos 2, é igual a menos 2. A derivada à direita no menos 2 vai ser igual a 2. Lembrando que esse menos e mais significa menor e maior. Menor e maior. Então, como essas derivadas laterais são distintas, e lembrando que a derivada é um limite, ou seja, se os limites laterais são distintos, quer dizer que o limite no ponto não existe. Melhor dizendo, a derivada nesse ponto ela não existe. Então, a derivada não existe no ponto menos 2 e as derivadas laterais são menos 2 e 2.